Fala pessoal, muito boa noite. Mais uma live da nossa sequência de lives, né? A Bússola de Vendas, que vai acontecer lá no dia 11/7. E essa é mais uma live às 19h30 aqui no Instagram. E já falando para vocês, eu tô reproduzindo aqui no Instagram e também reproduzindo no TikTok. Então vocês vão ver hora ou outra olhando para uma câmera ou para outra câmera. Então é porque eu tô falando também com o pessoal do TikTok e falando com vocês aqui no Instagram. E na live de hoje, o que a gente vai ver? O tema da live de hoje é o maior erro do empreendedor iniciante. E por que eu acho que isso é importante? Por que isso aqui é obrigatório eu passar para vocês? Seria negligência da minha parte se eu não passasse essa informação para vocês. Porque esse erro me custou muito. E aí quando eu falo muito, não é só valor pecuniário, não é só dinheiro. Eu falo muito tempo, me custou muita energia, eu dediquei muita energia cometendo esse erro, e é óbvio, me custou dinheiro. Dinheiro porque eu deixei de ganhar dinheiro por muito tempo, fazendo essa coisa errada, e dinheiro porque eu perdi investindo em coisas erradas enquanto eu cometi esse erro. E que erro é esse? Quando eu falar, vocês vão achar assim, caraca, Felipe, isso é muito óbvio. Outras pessoas vão estranhar o que eu falar, mas o fato é que o maior erro que o empreendedor iniciante pode cometer é o seguinte. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Comenta aí se o som da live tá legal. Enquanto vocês comentam aí, só para eu saber que tá tudo bem, eu tenho um parêntese aqui para passar para vocês. Na live anterior, de quinta-feira passada, tá tudo bem, né? Só para falar desse erro que eu cometi, eu falei que a live de hoje seria como evitar golpes na internet. O grande problema é que não é a live de hoje, tá? Então, aqui no meu roteiro é outra live. Então, é o maior erro do empreendedor iniciante o tema de hoje, tá? A gente vai deixar para uma próxima data essa aí e já comentem aí se vocês querem saber como evitar tomar golpes vendendo online, porque isso aí quase me custou 2 negócios simultaneamente. Porque eu tomei um golpe que quase acabou minha vida de empreendedorismo. Então, voltando ao tema. Felipe, para de enrolar e me diz qual é o maior erro do empreendedor iniciante. O maior erro do empreendedor iniciante, e vocês vão ser tentados a cometer esse erro, é tentar vender para todo mundo. Porra, por que eu não posso vender para todo mundo, Felipe? Por que é ruim? É mais dinheiro em caixa, a pessoa está querendo comprar de mim, eu vou vender, e é isso que eu quero explicar antes de começar a parte mais técnica. Não é que você não vai vender para quem quer comprar de você. A única coisa que você tem que entender quando você está aqui vendendo online ou vendendo no seu ponto físico é que o seu cliente ideal, ele tem um perfil. E esse perfil ele tem que ser bem definido. Como assim, Felipe? O seu cliente ideal, só dando um spoiler do que está por vir, ele tem sexo, gênero, né? Na maioria das vezes, se você não vender um produto unissex, ele tem faixa etária, ele tem ali uma faixa de idade que ele se enquadra. Nem sempre os produtos que são vendidos para um público jovem são produtos que são vendidos para um público mais velho. Ele tem uma localização geográfica, ou seja, você vende para o planeta inteiro, você vende para o seu país inteiro, você se posiciona somente para uma determinada capital, um estado. Então, o seu cliente ideal ele tem um perfil. Então, se você ficar tentando, desde o início, vender para todo mundo, e quando eu digo vender para todo mundo é tentar se comunicar com todo mundo da mesma maneira, tentar se posicionar no seu Instagram, na rede social que você usa como canal de vendas, da mesma maneira para falar com todo tipo de público, de quem gosta de rock, quem gosta de pagode, de quem é homem, quem é mulher, de quem é jovem, quem é velho. Você falando com todo mundo, no final das contas você não está falando com ninguém. Você tentando vender para todo mundo, você configurando um negócio, pensando um negócio, gerenciando a sua marca para ela se comunicar com todo mundo que existe na face da Terra, você no final das contas não vai estar se comunicando com ninguém. Para e tenta refletir um pouco das marcas mais famosas que vocês conhecem. Eles têm um público bem delimitado, eles têm um público-alvo, um público ideal muito bem definido. Eles não falam com qualquer pessoa, eles não usam um linguajar, uma linguagem que vai comunicar com qualquer tipo de público. Muito pelo contrário, toda ação de marketing dele, toda ação promocional, e como definir esse perfil. Eu vou chegar lá. Pessoal, só fazendo um parêntese aqui, até chegar ao final da live, para que a gente tenha tudo combinadinho.
Quando acabar a live, quando acabar não, né? Antes de acabar a live, mas quando eu acabar o assunto aqui em específico, eu vou abrir um tempinho aí para perguntas, tá? Que da última live eu fiquei respondendo perguntas ao longo da live, isso acabou perdendo um pouco o rumo. Então, ao final da live eu vou tirar as dúvidas aí, então fiquem até o final, que eu vou abrir um espaço, um bom tempo aí para tirar as dúvidas de vocês. Então, seguindo, quando eu falo não vender para todo mundo, não é que você não quer o dinheiro de todo mundo. Eu queria o dinheiro de todo mundo, eu queria que todas as pessoas comprassem de mim. Só que quando vocês vão para o campo de batalha, vão para a realidade fática ali, botam para vender na prática, vocês vão ver que você tentar se comunicar com todo mundo, você tentar utilizar o mesmo tipo de comunicação, você utilizar a mesma identidade visual para tentar criar engajamento, para tentar criar conexão com todo mundo, com todo tipo de perfil, você vai estar perdendo tempo, energia e vai estar deixando dinheiro na mesa. Porque você não vai conseguir criar sinergia, criar identificação com o seu público-alvo, com o seu público ideal. Porra, Felipe, eu entendi então que quanto mais no início eu tiver, mais subnichado eu tenho que estar. E para quem não sabe o que é subnichar, eu vou explicar. Imaginem você um médico clínico geral, que tu vai lá no posto, ele vai te receitar de pirona, vai falar que é virose e vai mandar tu ir para casa. Quem vocês acham que é mais valorizado? E aí, óbvio que eu não tô desvalorizando nenhum nem outro médico, tá? Pelo amor de Deus, a profissão de médico é bem valorizada e tem que ser realmente pelo que eles fazem. Mas um médico que ele é clínico geral, que existem milhares ou milhões, não sei qual é a população de médico de clínico geral, ou um médico que ele é cirurgião de cabeça, neurocirurgião, e ele só trata da parte esquerda do cérebro. Nem sei se existe essa especialização, tá? Mas quem vocês acham que cobra a hora mais cara? Quem vocês acham que consegue ser referência com uma facilidade maior? Quem vocês acham que tem o potencial em se tornar referência naquele determinado assunto? O médico que é clínico geral, que tem um monte por aí e ele só clinica, né? Se é que existe esse verbo. Ou o médico que é neurocirurgião e só mexe no hemisfério esquerdo do cérebro. É óbvio que quanto mais especialista esse médico for, mais bem remunerado ele vai ser. Mais fácil ele vai se tornar autoridade. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? Quanto mais no início vocês tiverem, quanto menos recurso financeiro vocês tiverem para investir em estoque, para investir em anúncio patrocinado, para investir no seu negócio, muito melhor que você seja mais subnichado possível. Então, vou dar um exemplo prático. Você trabalha no segmento de moda. Porra, olha o quão amplo é o segmento de moda. Se eu perguntar pra você, você vende o quê? Ah, eu sou do segmento de moda. Porra, moda tem moda vestuário, tem moda casual, tem calçado, tem acessório, tem semi-joias, tem joias, tem moda esportiva, tem moda fitness, tem um caralhão, um leque gigantesco de segmentos, de subnichos dentro de moda. E aí se você fala pra mim assim, não, Felipe, eu trabalho no segmento de modas, o meu nicho é modas, mas eu trabalho mais na parte de vestuário e vestuário masculino. Opa, você já subnichou. Não é só moda, é a parte de vestuário. E aí não é só vestuário, é o vestuário masculino. Ou seja, você já subnichou. Beleza, mas vestuário masculino tem tênis, short, cueca, meia, camisa, casaco, tem roupa de futebol, tem roupa de basquete, tem roupa de academia, tem tudo isso para você trabalhar. Então tem que subnichar mais, Felipe? Sim. Se você está começando, se você tem pouco recurso, se você não tem tanto dinheiro para investir em estoque assim, se você não sabe exatamente quem é o seu público-alvo ainda, subnicha mais. Como assim? Pô, então eu vou para a parte de calçados. Legal, calçados masculinos. Mas que tipo de calçados? Sociais? Casuais? Chinelo? Calçado pro dia a dia? Não, eu quero calçados esportivos. Beleza, que tipo de esporte? Todos eles? Futebol, basquete, mas o que tem tênis aí? Tênis de tênis? Não sei se tem tênis para praticar tênis. Tênis de futsal? Ah não, Felipe, eu vou trabalhar com calçados masculinos adultos, não quero pegar o nicho infantil, e eu vou vender calçados de futebol, ou seja, eu vou vender chuteira de futebol. Reparem só como você subnichando, como você se tornando mais especialista possível em determinado nicho, fica mais fácil, primeiro, você criar um estoque inicial, que você não vai ter que ter tantas peças assim, você saber com quem você está se comunicando, quem é o seu público-alvo ideal,
que são, na maioria das vezes, tá? É óbvio que tem futebol feminino e tudo mais, mas na maioria das vezes esse público, popularmente dizendo, é um público majoritariamente masculino. Se são adultos, na maioria das vezes eles vão calçar ali de 37 a 44, na maioria das vezes. E olha quantas vezes eu falei na maioria das vezes, porque é isso que vai pautar quem é seu público-alvo. Você vai pegar o maior percentual de um todo e vai falar assim, o meu público-alvo ele se encaixa aqui. Ele, 70% dele, ele é isso aqui. 70% do meu público são homens de, sei lá, 24 a tantos anos, 24 a 45 anos, que praticam o esporte futebol e compram calçados. Então, por que eu dei esse exemplo todo, dessa volta toda? Para vocês notarem que saber quem é o seu público ideal, saber para quem você está vendendo, é muito importante desde o início do seu negócio. Porra, como é que você sabe para o que tipo de produto você vai botar para vender se você não sabe qual é o seu público-alvo? E o que a maioria das pessoas costuma fazer é o contrário. Primeiro arruma um produto para depois identificar quem é o seu público-alvo. Isso é errado? Não, mas não é o caminho lógico, o caminho temporal lógico correto. Por quê? Primeiro você tem que saber para quem você quer vender. Depois você acha um produto que vai resolver o problema daquele público ali. Ah, Felipe, agora eu já comecei a vender. Agora eu já vendo tênis masculino. E eu nem defini que é o meu público-alvo. Calma, é exatamente para isso aqui que é essa live. Para você não ficar tentando vender para todo mundo. Você não ficar tentando se comunicar com mulheres, quando na verdade o seu produto é um produto majoritariamente masculino. Pô, Felipe, mas se for uma mulher que joga bola, se for uma mulher que quer comprar uma chuteira para dar de presente para o marido, eu não vou vender? Você vai vender. Você vai receber o dinheiro de todo mundo que queira comprar de você. O que você não vai fazer é tentar vender para todo mundo. Se a pessoa quer comprar, é óbvio que você vai realizar a venda. Agora, você não vai ficar tentando convencer todo mundo de comprar de você. Você vai convencer quem? 70%, 80% do seu público total é o seu público-alvo, é o seu público ideal. E aí, sem mais delongas, existem 4 requisitos obrigatórios que você tem que saber para definir o seu público-alvo, para descobrir quem é o seu público ideal, quem é o seu cliente ideal, quem é, para quem que você tem que vender, com quem que você tem que se comunicar, qual configuração que você tem que colocar na sua comunicação para criar identificação e engajamento com aquele determinado tipo de público. 4 obrigatórios. 2, eu vou deixar aí voluntário, vocês colocam ou não, opcional, porque vai depender do nicho de vocês. E 2, eu vou colocar que são muito indicados. Eu indicaria muito que vocês definissem isso, né? E aí quando eu falo definir, pessoal, não é só vocês mentalizarem. Documentem isso, pegue uma folha de papel, uma planilha, um documento em branco no Word, seja lá onde for que vocês forem anotar, documentem quem é o seu público-alvo. Escrevam, meu público-alvo, meu cliente ideal, o perfil dele é assim, ó. Ele tem o gênero tal, ele mora em tal lugar, e aí vamos lá, vamos falar dos requisitos obrigatórios para vocês entenderem. O primeiro requisito obrigatório que você obrigatoriamente tem que saber sobre o seu público-alvo é gênero. Você tem que saber qual é o sexo do seu público-alvo. Se ele é uma mulher ou se ele é um homem. E aí, pessoal, não estou falando aqui de orientação sexual, sem polêmicas, tá? Estamos falando do seguinte, ele é homem ou ele é mulher? Ele nasceu homem ou nasceu mulher? Ele utiliza, ele compra, consome coisas que homens consomem ou que mulheres consomem. E isso, na maioria das vezes, você não pode traçar, configurar e definir o seu público-alvo pensando na exceção. Ah, mas tem essa partezinha aqui da população que pode ser meu... Você vai pensar sempre majoritariamente, sempre a maioria. Então vamos lá. Se eu vender um produto que é unissex, então essa parte você pula. Você não vai definir o gênero do seu produto. Por quê? Porque o seu produto é unissex. Aqui, por exemplo, eu não tenho definição do meu avatar, da minha persona, do meu cliente ideal, quem é, se ele é homem ou se ele é mulher. Por quê? Porque eu falo com homens e mulheres aqui, quase que em pé de igualdade, porque o meu público, a minha audiência, as pessoas que compram de mim, as pessoas que me assistem são pessoas que são homens e mulheres e eles atuam ali em pé de igualdade. Agora, se o seu nicho, se o seu produto for voltado para o segmento masculino ou for voltado para o segmento feminino, você tem que definir isso, você tem que documentar isso. E na hora de se comunicar, na hora de
produzir conteúdo, na hora de definir a sua identidade visual, na hora de você fazer qualquer coisa, de colocar um produto novo, de precificar, de fazer tudo no seu negócio, tudo vai girar em torno desse gênero, desse sexo. Se comunicar com mulher é diferente de você se comunicar com homens. Mulheres, na hora de comprar, têm impulsos diferentes que homens têm. Mulheres reparam em coisas diferentes que homens reparam. E homens, consequentemente, reparam em coisas diferentes que mulheres não reparam. Então, se o seu nicho for específico, se o seu nicho for definido em gênero, você tem que definir isso e documentar quem é o seu público-alvo ideal. Ele é um homem ou ele é uma mulher? Então, essa é a primeira parte obrigatória. O primeiro requisito obrigatório que você tem a obrigação de saber qual é o seu nicho. O gênero dele. A segunda parte obrigatória o segundo requisito obrigatório é idade. Você obrigatoriamente, e aí vão ser em todos os casos, tá, pessoal? Independente se o seu produto é unissex ou não, a gente não tá mais falando de sexo e gênero, a idade do seu público-alvo. Por que, Felipe, eu preciso saber a idade do meu público-alvo? Porque dependendo da idade do seu público-alvo, eles ainda não são economicamente ativos. Sei lá, você vende brinquedos, você vende jogos educativos, você vende qualquer coisa que seja direcionada ao público infantil. Ou seja, o seu público-alvo, o seu cliente ideal, ele não é economicamente ativo ainda. Então, muito provavelmente, você vai ter que configurar sua comunicação não só para quebrar as objeções do seu cliente ideal, mas também do patrocinador do seu cliente ideal, que é o pai, a mãe, a tia, a avó, o padrasto, a madrasta, o irmão mais velho. Então, tudo isso você tem que entender, porque na hora de você se comunicar, não é só a criança que você vai ter que convencer, mas você também tem que convencer o adulto. Olha a importância que é você saber a faixa etária, você saber a margem ali de idade que o seu público-alvo está inserido. Pô, Felipe, então eu tenho que saber se meu público-alvo tem 18 anos ou se ele tem 25? Não, você não precisa acertar o cu do mosquito no escuro, saber exatamente qual é a idade certa do seu público-alvo. Mas uma margem ali de tolerância é muito aconselhável que você saiba. Vou dar um exemplo. Porra, o meu público-alvo são homens, já defini o gênero, de 24 a 50 anos. E aí vou dar uma dica importantíssima para vocês. Essa faixa etária aí, 24 a 50, 55 anos, é a cereja do bolo do público que compra online. E por que isso? Isso aqui é um plus, tá, pessoal? Por que isso? E já fazendo um adendo, não quer dizer que esse seja o seu público-alvo, tá? Eu tô dizendo que 80%, para ser moderado, 80% dos negócios online, esse público é majoritário. Ou pelo menos passeia ali entre essa margem de 24 a 50 anos. Por quê? Principalmente se você vende produtos de desejo, se você vende produtos que não são de necessidades básicas. Por quê? Porque o cara quando tem 24 anos, a mulher lá quando tem seus 24 anos, na maioria das vezes já terminou seus estudos, já terminou a faculdade, ou tá prestes a terminar a faculdade, já faz um estágio, ou já está no seu primeiro emprego. Ou seja, é muito provavelmente mais economicamente ativa do que um jovem de 16, 18, 19 anos. Então, ele já tem um certo poder aquisitivo de comprar de você. E por que ali até os 50, 55 anos? Porque até os 50, 55 anos, as pessoas ainda tendem a ser menos, essa geração ainda tende a ser menos desconfiadas de fazer uma aquisição online do que as pessoas mais velhas. Por exemplo, a minha mãe dificilmente compra alguma coisa online, porque ela tem na cabeça dela que não vai chegar. Mãe, mas é o Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina. Ah, é a Shopee. Ela não compra porque tem medo de não chegar. E como eu vou conseguir quebrar essa objeção dela? Se eu que sou filho não consigo, imagina você vendendo. E outra, as pessoas com 50 anos, 45 para cima, naturalmente já tem família adquirida, então já tem um imóvel que custa, já tem um automóvel que gera custo, paga imposto sobre o imóvel, sobre o carro, tem compras do mês. Então elas têm uma série de gastos que são primordiais, ou vou entrar primeiro na fila de gastos dela, antes dela pensar em comprar o seu produto. Então, na maioria das vezes, se você tiver com o público-alvo ali definido, entre essas faixas etárias aí, entre essas idades, você tá bem, tá? Porque são um ótimo público. Então, voltando a falar exatamente da idade, que você precisa saber da idade do seu público. Porque, além de todos esses motivos que eu dei, é importante você definir a idade do seu público-alvo. Porque se comunicar com uma pessoa de 18 anos
é completamente diferente do que se comunicar com uma pessoa de 50 a 55. Eu, por exemplo, eu sou carioca. Para quem não percebeu pelo sotaque ainda, eu sou carioca. Naturalmente, eu falo palavrão para um caralho. Eu sei que o pessoal da geração mais antiga não gosta tanto, mas infelizmente ou felizmente, a maioria das pessoas que me assistem gostam, engajam, xingam também no direct. Mas eu sei que isso incomoda certas pessoas e agrada outras. Não é que a pessoa goste de ouvir um palavrão, mas é que soa mais natural o que a gente está falando, dá mais veracidade. Pelo menos para um carioca é assim, quando tu fala, pô, isso aqui foi bom pra caralho, é porque foi bom de verdade. Então, eu acho que dá mais legitimidade e mais autenticidade. Uma coisa que eu vou sempre ser aqui com vocês é autêntico. Esse sou eu não vou ficar aqui fazendo teatrinho. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que a forma com a qual você se comunica vai gerar identificação ou não, vai gerar conexão ou não, vai gerar satisfação ou não no seu público-alvo. E é óbvio, alguém tem alguma dúvida disso, que se comunicar com uma pessoa de 18 a 24 anos é completamente diferente do que você se comunicar com uma pessoa, uma senhora lá de 55 a 65 anos? É claro que é muito diferente. É claro que ninguém tem nenhuma dúvida disso. Talvez vocês não tenham parado para pensar, mas é muito diferente. E outra, talvez o padrão de consumo, talvez não, né? Com certeza o padrão de consumo de uma moça lá de 55 anos, 65 anos, de 45 para lá, seja completamente diferente do padrão de consumo de uma jovem de 24 a 30 anos, solteira, por exemplo, se você é do ramo da moda, enfim. Os produtos que você vai oferecer, que você vai colocar na sua esteira de produtos, são completamente diferentes. Então, olha quanta coisa a gente consegue modificar só identificando qual é o sexo do nosso público-alvo e qual é a idade desse público-alvo. Ah, Felipe, qual é a outra coisa? Você falou que eram 4 obrigatórios. Qual é a outra coisa que é obrigatório a gente saber sobre o nosso público-alvo? O que é obrigatório? Terceira coisa que é obrigatória. Saber quanto o seu público-alvo ganha. Porra, Felipe, como é que eu vou saber isso? Eu vou adivinhar? Eu vou chutar? Eu vou fazer o quê para saber quanto o meu público-alvo ganha? Como é que eu vou adivinhar qual é o poder aquisitivo do meu público-alvo? Primeiro, você não precisa, novamente, acertar lá o cu do mosquito no escuro. Você não precisa saber que aquela pessoa ganha 5 mil reais, ela ganha 2.500 reais. Não, você vai estabelecer uma margem ali de tolerância e vai falar assim, cara, 80% do meu público-alvo, das pessoas que compram de mim, ganham de 3 mil reais a 6 mil reais. E como você descobre isso? Não só isso, como qualquer outra coisa sobre o seu público-alvo. Se você já tiver cliente, se você já tiver audiência, se você já tiver pessoas comprando de você, é simples, você vai rodar uma pesquisa com o seu público-alvo. Existem diversas ferramentas, ou com seus clientes, né? Existem diversas ferramentas que você pode utilizar para rodar essa pesquisa. Pode ser lá as enquetes dos stories, os testes lá dos stories do Instagram, e aí você coloca lá, quanto você precisa conhecer você um pouco melhor, dá um motivo para isso, um motivo legítimo, dá um benefício para essa pessoa, sei lá, você vai dar um brinde, vai dar um mimo, vai dar um voucher de desconto para ela responder ali, e aí você faz a pergunta lá, pô, onde você mora, qual estado você mora, olha eu já dando um spoiler aqui do próximo requisito. Quanto você ganha? De tanto a tanto, de tanto a tanto, ou de tanto a tanto? Qual a sua idade? De 18 a 24, de 24 a 40, de 40 a 55? E ali você vai fazendo uma pesquisa, ao final da sequência de stories, você vai ter uma amostragem ali do seu público e vai saber qual o sexo dele, quanto ele ganha e qual foi o outro que eu falei para vocês? Qual o sexo, qual a idade e quanto ganha. Esses 3. O próximo eu já falo daqui a pouco. Ou tem uma outra forma de você fazer, que é ir lá no Google Form, né, Google Formulário, montar uma pesquisa lá no Google Formulário e compartilhar esse link no direct, no WhatsApp, no individual, no privado, de cada cliente seu, de cada pessoa que já comprou. E aí eu não vou ficar aqui ensinando como faz um Google Forms, tem 200 tutoriais aí no YouTube. Sejam um pouquinho interessados, pesquisem aí. Em 5 minutos você monta uma pesquisa básica para saber esses 4 requisitos obrigatórios. Porra, Felipe, isso aí é quando eu já tenho cliente, quando eu já vendo. E quando eu não vendo? O que eu vou fazer? Você vai chutar. Você vai intuir. Você vai ter que chutar. Ah, mas eu vou chutar moda caralho? Não.
Você sabe se você vende, principalmente se você já tiver um produto, se você vende relógios masculinos, você sabe primeiro, o seu gênero é homem. Segundo, quanto essa pessoa ganha? Depende, quanto custa o seu relógio? Quanto custa os relógios que você vende? Quanto uma pessoa tem que ganhar para ter um poder aquisitivo legal e comprar o seu relógio, para que ter interesse em comprar o seu relógio? Outra, quem são as pessoas que, pelo seu estilo de relógio que você vende, usariam esse relógio? Qual a idade dessas pessoas? São pessoas mais velhas? É um relógio mais tradicional, automático, com uma pulseira de couro? Ou não? São relógios mais casuais, despojados, com cores vibrantes, aí já traz para uma pessoa mais jovem. O fato é que se você não tiver cliente para você fazer uma pesquisa e saber quem é o seu público-alvo, você vai ter que chutar. É óbvio, chutar balizado, chutar dentro de um bom senso. E por que chutar? Você vai acertar 100% do seu chute? Não, mas o seu avatar, o avatar, pessoal, para quem não sabe, persona, é o seu público-alvo, tá? É a pessoa, o seu cliente ideal. Então, se você chutar, você naturalmente, não é só se você chutar não, tá? Isso sempre vai acontecer. Naturalmente, você vai ter que revisitar o seu público-alvo de tempos em tempos. A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada um ano. Não existe um tempo exato para você revisitar. E revisitar é o quê? É você ler lá, por isso que eu falei que vocês devem documentar, você tem que ler lá produtos personalizados. Eu separei um tempinho no final da live e vou tirar a dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Fica até o final aí que eu já vou tirar a dúvida de vocês. Então, voltando. Por isso que eu falei para vocês documentarem. Quando vocês documentam, 6 meses depois, quando vocês voltam e fazem outra pesquisa com o seu público, ou começam a perceber, ter feedback lá com o seu público, né? E ver que está mudando o perfil do seu público, você pode modificar o seu público-alvo, você pode modificar o seu cliente ideal. Isso é uma coisa que é dinâmica, ele não fica travado, ele não fica parado para sempre, não é uma coisa estática. Afinal, as pessoas vão envelhecendo, afinal, as pessoas vão mudando o seu padrão de consumo. Então, o fato é, se você não sabe quanto o seu cliente ganha, se não tem nenhum dado técnico, nenhum dado exato que você fez uma pesquisa, você vai intuir. Você vai chutar o quanto essa pessoa ganha. E por que você vai fazer isso? Qual o benefício isso vai te trazer? Porra, isso vai impactar diretamente no tipo de produto que você vende, no seu tipo de posicionamento no mercado, na questão de preço, para você não ficar tendo que brigar por preço sempre com a concorrência para ganhar aquele mercado ali. Você fala, porra, esse relógio aqui que eu vendo, esse tênis, esse perfume, seja lá o produto que você vender, isso aqui que eu vendo, para esse público aqui, esse preço aqui tá barato. Eu posso cobrar um pouco mais, porque o poder aquisitivo desse meu público, eles enxergam tanto valor nisso aqui, que eles vão pagar isso aqui. Eles vão enxergar o valor necessário para que eles troquem comigo, me dando o dinheirinho deles e eu entregando meu produto. Então, você saber quanto o seu público-alvo ganha impacta diretamente no segmento de produtos que você vai oferecer, na maneira com a qual você vai se comunicar com eles, porque é diferente a maneira que essas pessoas se portam. Quem tem um poder aquisitivo muito maior, quem tem um poder aquisitivo muito menor. Geralmente as pessoas que estão aptas a pagar um preço mais premium nas paradas, eles querem ser tratados de maneira mais formal. Tem algumas exceções, tá? Mas na maioria das vezes eles querem ser tratados de senhor, senhora, querem um atendimento mais especializado para esse tipo de público. É só vocês entrarem numa loja que briga por preço e numa loja que briga no segmento premium. Vocês vão ver a diferença de atendimento que vai ser. Então, é basicamente por isso que você tem que entender quanto seu público-alvo ganha para você saber se comunicar de maneira correta e configurar a sua comunicação para criar identificação e conexão da maneira correta com quem você está querendo atingir de fato, com quem vai comprar de você de fato. E o último elemento obrigatório, que você tem que saber, eu já dei um spoiler aí, é onde o seu público-alvo mora. Você, obrigatoriamente, tem que saber onde o seu público-alvo mora. E aí, de novo, você não precisa saber o CEP do cara, você não precisa saber a casa que o cara mora, a rua, nem o bairro, às vezes você precisa saber. Mas você precisa entender, pelo menos, a região do mapa que esse cara se encontra. Se é no Nordeste, se é no Sudeste, se é no Sul. Primeiro, o padrão de consumo, a cultura desses locais, na maioria das vezes, é muito diferente. A cultura de consumo deles, no Sul, de repente, não vai consumir o mesmo tipo de vestuário
do que no Sudeste, que é um calor do diabo aqui no Rio de Janeiro, que no Nordeste, que faz calor pra caramba. Então, eu dei só esse exemplo, dei uma exagerada no exemplo para vocês entenderem que há diferenças culturais, há diferenças na forma de consumir produtos, só mudando de região para região. E o principal, quando você está começando, né, primordialmente quando você está começando, você ainda não sabe quais vão ser os seus canais de distribuição, pelo menos não sabe todos. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei vendendo para amigos, conhecidos, parentes. Então, qual era o meu canal de distribuição? O canal de distribuição é como eu entregava meus produtos. Era eu aqui, ó. Meu canal de distribuição era eu. Eu vendia, eu mesmo entregava e continue. Só que depois eu fui começando a alcançar pessoas que não eram mais do meu bairro, que eram da minha cidade, mas não eram mais do meu bairro. E aí, como foi meu canal de distribuição? Ainda continuou sendo eu, porque eu não tinha dinheiro para pagar entregador. Então eu pegava meu carro ali, pegava a moto e fazia minha rota de entrega. A partir do momento que começou a ser mais caro, eu fazer as entregas do que eu pagar alguém para fazer, e aí o mais caro não é só quanto você está gastando, mas é quanto você está deixando de ganhar, porque pensa que para você estar lá entregando, você não está atendendo, você não está fazendo novas vendas. Quanto está te custando aquelas 4 horas ali, 3 horas, 5 horas que você está perdendo fazendo suas entregas? Será que não era melhor você estar pagando alguém para fazer essas entregas e você está fazendo novas vendas? Então, quando vocês chegarem nesse limiar aí, está na hora de contratar alguém, tá? Só uma dica extra. Então, o meu primeiro canal de distribuição era eu mesmo. E depois eu tive que contratar um motoboy, que aí eu comecei a entregar em bairros vizinhos. Depois eu tive que contratar mais um motoboy para entregar em cidades vizinhas. Depois outro motoboy. E aí comecei a vender para outros estados. E aí eu tive que começar a entregar via Correios. E aí eu enfrentava uma fila do caralho nos Correios. Me perdoa aí os Correios, tá? Mas, perdão, Correio é uma merda mesmo, pessoal. Mas enfrentava a fila dos Correios, e aí perdia horas e horas lá para fazer a postagem. Depois eu consegui contrato com transportadora para entregar para outros estados. Já me deu uma melhorada significativa. Nos locais que a transportadora não entrega, eu consegui contrato com os Correios. E aí quando você faz contrato com Correios e tem um volume mais considerável, eles começam a te tratar de uma forma diferente. Vocês vão perceber isso, que se Deus quiser vocês vão avançar na trajetória de vocês. Então, saber onde o seu público-alvo reside, onde ele mora, é muito importante, principalmente para você definir os seus canais de distribuição. Porque você não tem como vender para um cara em São Paulo se você não tiver um canal de distribuição já estabelecido, se você não tiver aqueles processos internos criados. E aí, quando eu falo de processos internos, vai de tudo, tanto de logística de embalagem, porque embalar para via Correios é diferente de você embalar para uma determinada transportadora, os requisitos das dimensões da embalagem é uma coisa, o custo desse frete é outra, e aí o custo do frete gera outras consequências que minha margem era 50% de lucro líquido ou de lucro bruto. Agora que eu estou pagando R$28,50, por exemplo, até 7 de cabeça, Sedex do Rio para São Paulo, capital é R$28,50, se for uma mercadoria pequena, que essas são as mercadorias que eu vendo. Então eu já até sei de cabeça, a não ser que tenha mudado, que faz um tempinho que eu não lido diretamente com os Correios. Tem gente para cuidar disso hoje para mim. Mas era R$28,50. Então, um produto que eu comprava por 100, colocava todos os custos ali e vendia por 300, eu falava, caramba, tem 200 aqui de lucro bruto. Hoje não tem mais 200, tem 200 menos 28,50, não vou parar para fazer essa conta aqui agora. Enfim, olha quantas consequências geram você saber ou não saber, né? Se você souber, vão gerar consequências positivas. Se você não souber, vai gerar consequências negativas. Você identificar onde seu público-alvo mora. E, de novo, pensa numa loja de esfirra. Ela não vende para a cidade inteira. Uma lojinha de esfirra, tá? Não estou falando do Habib's não, pessoal. Agora, o Habib's. Qual é o raio de entrega do Habib's? Onde mora o público-alvo do Habib's? Depende de quais são os canais de distribuição dele. E outra coisa muito importante, que traz muito benefício, você saber onde o seu público-alvo mora, você identificar exatamente onde esse cliente mora, porque você consegue criar identificação com ele. Principalmente se você tiver algo para falar sobre aquele lugar, se você já teve uma experiência naquele lugar. Eu cansei de facilitar a venda, na maioria das vezes a venda estava quase realizada, mas eu cansei de facilitar a venda quando o cara falava assim, eu moro em tal bairro. Eu falava, irmão, já tive aí, já fiz uma entrega aí, já estudei aí, caramba, estudei pertinho desse tal lugar. Eu conheço essa tua rua aí, ela é assim assada, não é? Cara, isso gera uma conexão, um senso de pertencimento,
uma identificação com o teu público-alvo, ele se sente inserido, ele se sente especial, fala, caramba, o cara que está vendendo para mim, ele conhece aqui onde eu moro, ele sabe as mazelas ou os benefícios desse lugar aqui onde eu moro. E outra, o custo para você entregar em determinados locais é completamente diferente e isso vai impactar diretamente no seu negócio. E se eu posso dar uma dica um plus aqui para vocês, né? Uma dica a mais, porque o que vem a mais é sempre bom, né? É isso. Não tentem vender para o Brasil inteiro se vocês estiverem começando. Não tentem vender nem para o seu estado inteiro se vocês estiverem começando. Porra, Felipe, mas quanto mais gente eu vender, mas para quanto mais gente eu vender não é melhor? Sim, é melhor. Mas por que eu estou falando para vocês não tentarem fazer isso, caso vocês comecem igual a mim, sem dinheiro, sem recurso, sem tanto conhecimento, que eu não tinha nenhum, lá em 2019, no início de 2019, quando eu comecei a vender online? Por que eu estou orientando isso? Porque a sua barreira de entrada, o atrito para você fazer venda, vai ser muito mais fácil se você fizer venda para pessoas próximas a você. Primeiro, que você vai fazer sua entrega, ou você vai colocar um motoboy para entregar. Você usando no início essas duas modalidades de entrega, você quebra uma objeção gigantesca, que é o cliente ter que pagar antecipadamente. Você pode possibilitar o seu cliente de pagar na hora. Ou seja, você vende para ele, ele vai lá, preenche os dados dele, faz a fichinha, pega o endereço, marca com ele a data, vai lá entregar e ele vai poder pegar o seu produto, olhar, ver que realmente chegou e só depois fazer a transação comercial com você, te pagando. É óbvio que aí o risco fica todo com você. Felipe, você nunca perdeu venda assim, do cara falar que vai comprar de você e chegar na hora não pagar, ou chegar na hora nem aparecer para receber a encomenda? Já perdi. Mas podem acreditar em mim. Correr esse risco vai te trazer muito mais benefícios do que vai te trazer prejuízo. Muitos clientes querem fiado. Sim, fujam de fiado, tá? Pelo amor de Deus. Isso é um tema para outra aula, porque a gente vai alongar o assunto aqui. Você tem que deixar muito claro para o cliente que na hora que você for fazer a entrega, ele vai ter que pagar. Que o produto só vai para a mão dele se ele te pagar. É claro que essa modalidade você não consegue aplicar por transportadora ou via Correios, porque você enviou, os Correios vão entregar e aí o cliente pode não te pagar. Essa modalidade de pagar na hora é somente se você fizer a entrega ou se o seu motoboy fizer a entrega. Ou seja, ele vai levar uma máquina de cartão, ele vai levar o Pixzinho lá seu, o QR Code, ele vai levar troco, caso o cara vá pagar em dinheiro. O fato é que o seu motoboy, o seu funcionário ou você não vai passar a mercadoria para a mão do cliente, não vai entregar de fato para ele, se ele não fizer a transferência para você, se ele não te der o dinheiro. Então, o risco de você tomar uma pernada no fiado, entregando você ou seu motoboy entregando, é zero. Você só vai passar o produto para a mão dele ou o seu motoboy vai entregar para ele se ele fizer a transação e te mandar o comprovante, você olhar lá, checar e ver se o Pix caiu. E olhem na conta, tá, pessoal? Essa é uma dica muito importante, que tem muita gente agendando Pix, enfim. Aqui no Rio de Janeiro, é uma terra de estelionatário. O que corre o risco? De o seu motoboy bater de cara no portão e ninguém atender, isso corre o risco. O que corre o risco? Que já aconteceu comigo. Do cliente marcar com você ir lá com a mercadoria do cliente e mais uma porrada que seu motoboy vai entregar, porque você traça uma rota para otimizar, né, o tempo do motoboy, e chegar lá ser um assalto, porque afinal de contas a gente vive no Brasil e eu vivo no Rio de Janeiro e aqui para isso aqui parece que o pessoal faz faculdade, tem MBA em assalto. Já aconteceu, mas novamente vou repetir. No pequeno prazo, no curto prazo, no médio prazo, pode até ser que você tenha um determinado prejuízo ou outro, mas no longo prazo, para você construir um negócio sólido, essa modalidade de entrega só vai te trazer benefícios. Vai te trazer muitos benefícios, muito mais benefícios do que malefícios. Primeiro, é quebrar essa objeção. O cliente não vai ficar desconfiando de você, porque você está dando a possibilidade dele pagar lá na hora, ou seja, ele vai ver o produto, vai ver se chegou ok, vai ver que você entregou, vai ter contato físico com o seu produto e depois ele vai te pagar e você vai entregar para ele o seu produto. Segundo, vendendo via motoboy, a pessoa indo lá presencialmente ou você indo lá, você consegue criar, confeccionar
um monte de provas sociais, que é você tirar foto com os seus clientes, colher depoimento na hora dos seus clientes, tirar uma foto do seu cliente segurando sua sacolinha, segurando a sua embalagem com a sua identidade visual e repostar isso tudo no Instagram. Você repostando no Instagram, fica mais fácil você provar para pessoas que não podem comprar nessa modalidade, por exemplo, pessoas que moram em outros estados, fica muito mais fácil delas comprarem de você, porque você vai ter uma série de provas sociais ali que as pessoas compram de você e você de fato entrega. Então eu fiz um parêntese aqui, é um parêntese gigantesco, mas só para falar para vocês que no mundo pode até não parecer, tá? E no Brasil principalmente às vezes parece bastante, mas tem muito mais pessoas honestas, muito mais pessoas idôneas do que as que não são. Então vai por mim, foca nessa modalidade de entrega no início. É óbvio que se vier a pessoa de São Paulo, eu tô falando de São Paulo porque eu tô usando o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Mas se vier a pessoa de outros estados, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, querendo comprar de você, você vai vender, mas tenta focar sua comunicação, começar a vender para as pessoas próximas a você, no seu bairro, no seu município, no município vizinho, no seu estado, para depois expandir para outros estados. Até porque tem regime tributário diferente. Se você for vender para os estados do norte, tem um regime tributário completamente diferente. Eu que sou aqui do Sudeste, quando eu quero vender para o norte, eu pago um frete absurdo e eu sempre, em todos os meus negócios, dou frete grátis para meus clientes. Então isso impacta muito na minha margem de lucro. O regime tributário é diferente, então tem uma série de complicadores que vão surgir se você ficar tentando focar e vender para todo o Brasil. E lembrando, são 130 a 150 milhões de usuários ativos no Instagram aqui no Brasil. Você não precisa vender para esse povo todo. Se eu pegar o Rio de Janeiro aqui, só a população do Rio de Janeiro, se eu vendesse para metade da população, metade, 1/10 da população do Rio de Janeiro, um produto de R$500, eu já estava trilhardário. Então, você não precisa vender para todo mundo. O seu cliente, ele não deixa de ser menos cliente só porque ele está próximo a você. Ele não deixa de ser menos cliente se ele for um conhecido, se ele for um amigo. O dinheiro dele não é diferente do dinheiro de outras pessoas. Então, essa é uma dica, tá? Então, recapitulando, os 4 obrigatórios: gênero, idade, quanto ganha e onde mora. Esses são obrigatórios, dever de casa aí para vocês. Acabou a live? Documenta isso, escreve, faz uma pesquisa hoje, roda amanhã e aí depois você pega o resultado e vê lá, 90% do meu público é tal gênero, tem de tanta idade a tanta idade, ganha de X a Y e mora no Sudeste, no Nordeste, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado da casa de caralho. Mas vocês têm que documentar isso. Felipe, eu não tenho cliente ainda. Então você vai intuir, você vai chutar balizado lá com aqueles truquezinhos que eu já falei. Beleza, disse que tinham 2 voluntários, 2 que não eram obrigatórios você saber do seu cliente. Por que eles são voluntários, por que eles não são obrigatórios? Porque isso vai depender, e vai depender muito do seu nicho, que é política e religião. Você não precisa saber o posicionamento político, você não precisa saber a religião do seu público-alvo, do seu cliente ideal, se o seu nicho não for voltado para isso. Se não for voltado para a política, para produtos políticos, para produtos que determinada classe política consome, ou se não for nicho religioso, se for alguma coisa muito ligada à religião, você não precisa saber disso. Saber disso vai ajudar você a traçar um perfil melhor para o seu público-alvo, para o seu cliente ideal? Vai porque isso muda padrão comportamental, isso muda princípios, isso muda cultura, isso muda região onde essa pessoa mora, frequenta, isso muda uma série de coisas, mas não é majoritário, não é algo determinante. Então, esses 2 aí, eles ficam de forma voluntária para você definir ou não. E aí 2 que eu indico muito, 2 requisitos, e aí isso aqui foge um pouco de requisitos e vai mais para características do seu público-alvo, que é: quais são os sonhos do seu público-alvo e quais são os problemas do seu público-alvo. Primeiro, o seu produto ele se propõe a fazer o quê? A satisfazer um desejo, a realizar um sonho do seu cliente? Ou ele se propõe a resolver um problema? Ou os 2, que é o melhor dos mundos? Primeiro você tem que definir isso. E após você definir isso, você tem que saber quais são os sonhos do meu cliente. O que ele anseia com isso? E aí, sonho a gente pode colocar como desejo. Qual o desejo do meu cliente quando ele compra um relógio meu? Ele quer ver hora? Para e pensa.
O desejo do seu cliente quando ele compra um relógio de você é ver hora? Responde aí pra mim. Pessoal, eu vou tirar as dúvidas no final, tá bom? O pessoal do TikTok tá respondendo. Não. Beleza, não é ver hora. Na maioria das vezes que um cliente for comprar um relógio de você, e aí usando esse exemplo do relógio, o sonho dele não é ver hora, porque ele pode ver hora. Ver a hora, chamar a atenção. Eu vou mais pro chamar a atenção, tá? Por quê? Porque ver hora ele vê no celular. Ver hora, e existem mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, todo mundo tem celular, tá? Até aqui no Rio de Janeiro, até morador de rua tem celular. Exatamente, o cara ele quer chamar a atenção, o cara ele quer transferir o status que aquele produto ali tem para ele. O cara ele quer combinar aquele acessório ali com o look que ele está utilizando. Ele quer se posicionar na sociedade pelo status que aquele relógio ali traz para ele. Ele quer a autoconfiança que aquele acessório ali traz para ele. Quem nunca vestiu uma peça de roupa, usou um acessório novo, calçou um tênis, usou uma maquiagem para as mulheres aí, ou até para homens também, fez um corte de cabelo que se sentiu mais confiante, que foi pra rua e falou assim, porra, hoje eu tô bem, tô bonitão, cortei o cabelo assim, assim, assado, usei essa maquiagem aqui, tô com esse cordão assim da NASA. Quem nunca se sentiu autoconfiante? Exatamente, relógio também é um acessório para combinar com vestuário. Então, na hora de você vender esse produto, na hora de você criar conteúdo relacionado a esse produto, você tem que pensar em qual desejo você está satisfazendo do seu cliente. Você tem que ter isso na sua mente, você tem que transportar o seu cliente para o local onde ele vai estar usando o seu produto. Pô, imagina você com esse determinado relógio aqui, numa balada, num casamento, numa reunião de negócios, seja lá qual for a proposta do tipo de relógio que você está vendendo para o seu cliente. É isso que vai impactar o seu cliente. Não é você falar para ele que a hora dele é exata igual a do Big Ben, lá em Londres. Big Ben fica em Londres, né? Tenho quase certeza. Não é você falar para ele que o seu relógio ele tem uma especificação técnica, que o metal dele é da NASA e que ele faz isso e isso, que ele vai marcar a hora exata com o meridiano de não sei o quê. Isso é importante? É. O diferencial técnico do seu relógio é importante? Do seu produto? É. O diferencial competitivo do seu produto é importante? É. Mas é satisfazendo o real desejo do seu cliente que tu vai pegar ele pelo pé. Então você tem que saber quais são pelo menos os 10 principais desejos do seu cliente. Ah, Felipe, meu produto ele não é um produto de desejo, não é um produto que vai realizar um sonho do meu cliente. Ele é mais um produto para resolver um problema. Ele é uma furadeira, por exemplo, porque a furadeira resolve um problema do cara. E aí eu vou trazer o exemplo da furadeira, algumas pessoas já podem conhecer, tá? Isso aí é uma parábola, mas pode até ser clichê, mas tem coisas clichês que eu gosto de utilizar, porque se elas se tornaram clichê, é porque em determinado momento ela deu certo. Quando o cara vai a uma loja de ferramentas comprar uma furadeira, ele tá lá para resolver um problema, certo? Na maioria das vezes. E aí, quando você para e pensa, o que o cara da furadeira quer? Responda aí. O que vocês acham que o cara que quer comprar uma furadeira ele quer? Ele quer comprar uma furadeira? Ele quer fazer o que com essa furadeira? O que ele está pensando? O que ele está comprando na hora que ele dá o dinheiro pro cara e recebe essa furadeira? Comentem aí. Furar a parede. Furo na parede. Então, vamos lá. Vou pegar isso que vocês responderam como exemplo. Então, vocês já perceberam que o cara, quando ele vai buscar uma furadeira, ele não tá lá por conta da furadeira. Ele tá lá para resolver uma pane, uma merda que deu. Ou para satisfazer alguma coisa que ele precisa, ou para resolver um problema que deu na vida dele lá. Então, vocês já falaram, ele não tá ali para comprar uma furadeira. O que ele tá ali para fazer? Para fazer um furo na parede. Para presentear alguém ou para uso próprio. Beleza, pode ser. Então, se ele quer presentear alguém, então ele não está querendo um furo na parede. Vamos supor que esse cara ele tenha ido buscar essa furadeira e aí o primeiro vendedor
prender algo na parede, restaurar alguma peça de móvel. Tá começando a ficar quente, tá começando a ficar quente. Vamos lá. Então vamos supor que esse cara tenha chegado na loja de ferramentas e o primeiro vendedor que o atendeu deu a maior atenção do mundo para ele. Só que esse vendedor, ao invés de mais ouvir, ele mais falou. E esse é um grande erro de quem quer vender, tá? É muito mais fácil você vender escutando o que seu cliente quer do que você tentando empurrar algo para ele. E aí esse cara foi, pegou uma furadeira lá da NASA, falou todas as especificações técnicas da furadeira, falou que a broca dessa furadeira, broca para quem não sabe, eu também não sei muito, mas é aquele ferrinho que bota lá e que entra na parede para fazer o furo, beleza? Falou que a broca era de adamantio, falou que o material da furadeira era resistente a fogo, anti-chamas, que não era inflamável, que dava para ele fazer um furo até no túnel se ele quisesse, numa pedra gigantesca, na Pedra da Gávea. E esse cliente olhou, viu aquela furadeira, gostou da explicação e foi dar uma volta lá na loja de departamentos. Deu mais uma rodada, voltou para o mesmo local onde as furadeiras estavam dispostas e encontrou um outro vendedor. E o outro vendedor, ao invés de ficar falando igual uma tagarela, dando as especificações técnicas da furadeira, ele simplesmente começou a fazer perguntas para esse homem. E a primeira pergunta que ele fez para o cara foi: mas o senhor está procurando uma furadeira para quê? Onde o senhor vai utilizar? Ele falou: não, porque eu acabei de me mudar e eu preciso furar a minha parede. Mas o senhor vai furar a parede para quê? A sua parede ela é de quê? Ela é de drywall, ela é de cimento, ela é de alvenaria, ela é de madeira. E o que o senhor vai botar lá nessa parede? Vai pendurar um móvel? Ele: não, eu vou furar a parede para pendurar um quadro. Ah, legal, o senhor vai pendurar um quadro? É um quadro que tem uma herança de família, algo que tem um apelo mais sentimental? Ele: não, é um quadro que o meu filho gosta muito. Ah, o seu filho é um quadro para o seu filho? Então é porque a gente se mudou recentemente e ele perdeu todos os amiguinhos que ele tinha lá no outro bairro e essa última semana ele está muito triste e ele gosta muito desse quadro. Então, para alegrar o meu filho, para trazer aquele sorriso que meu filho tem de volta, eu vou prender esse quadro na parede para ele hoje de surpresa. O que esse cara que foi comprar a furadeira, que vocês me responderam aí que ele quer fazer um furo na parede, o que ele está querendo comprar nessa loja? O que essa furadeira representa para ele? Sim, ele quer a solução para o problema dele. Mas qual seria a solução? Resumindo, ele vendeu a furadeira, vendeu a broca apropriada, vendeu a extensão. A felicidade do filho, exatamente. Acertou aí, ó. Ele quer a felicidade do filho dele. E existe coisa mais fácil de você vender para alguém do que a felicidade do filho. Quanto esse cara está disposto a pagar na felicidade do filho dele? O quão fácil é vender a felicidade do filho desse cara para ele? E aí esse vendedor não pegou a furadeira da NASA, que era uma das mais caras, mas o cara não comprou, não atendia a necessidade do cliente, não realizava o desejo desse cliente, não resolvia o problema dele, essa furadeira da NASA. Era muito mais do que ele precisava aquilo, ele só queria prender um quadro. E aí esse vendedor pegou lá uma furadeira que cumpria a missão, uma furadeira bem básica, um ótimo custo-benefício, deu um monte de dicas para esse cara. Ó, o senhor usa essa broca aqui, já que a sua parede é de cimento, né, de alvenaria, o senhor usa essa broca aqui, leva esse kit aqui, leva esse kit de ferramenta aqui que o senhor vai conseguir prender o parafuso lá do prego na parede, leva essa pazinha aqui para o senhor recolher a poeira que vai fazer depois do furo. E esse vendedor conseguiu entender qual era de fato o problema desse cliente, que era trazer a alegria do filho de volta. Então reparem que você saber qual é o anseio do seu público-alvo, do seu avatar, da sua persona, qual é o desejo, qual é o problema dele, é importantíssimo. E na hora de você fazer a venda, na hora do processo de venda, né, que venda não é um ato, é um processo, é muito mais importante você fazer as perguntas certas do que você ficar falando igual uma matraca de como o seu produto é diferente, qual é o diferencial dele. Mais uma vez, ao longo do seu dia a dia, ao longo dos seus conteúdos, é muito importante que você mostre qual é o diferencial técnico, qual é o diferencial competitivo do seu produto. Mas mais importante ainda é você conseguir fazer o seu cliente enxergar o que esse diferencial técnico e o que esse diferencial
competitivo do seu produto traz de benefício para ele, traz de solução para o seu cliente. É isso que vai fazer você vender melhor. É isso que vai fazer o seu cliente ter vontade de comprar de você. E às vezes vai ser tão fácil você fazer uma venda que ao invés de você fazer uma venda, você vai sofrer uma compra. Porque o cara já vai chegar em você comprado. Ele já vai chegar em você falando assim, eu quero isso aqui porque é isso aqui que vai resolver o meu problema. Então, pessoal, a live de hoje foi essa. O assunto se esgotou. Mas, como eu prometi, eu vou deixar um tempinho aí para eu tirar as dúvidas de vocês. Eu vi que teve um monte de dúvidas aí ao longo do tempo, ao longo da live. E esse é o momento, hein? Vamos lá. Aberto para dúvidas. O pessoal que está no TikTok aí também pode perguntar. E o pessoal do Instagram aí, fica à vontade para tirar dúvida. Esse é o momento, hein? A hora é agora, hein? Beleza, sobre produtos personalizados. Qual seria a dúvida do produto personalizado? Qual seria exatamente a dúvida? O que fazer quando o cliente perguntar o preço e depois não responde mais? Cara, dá vontade de falar para você assim, ó, nada. Porque isso vai acontecer. Queira você ou não. É normal, é natural o cliente. Vocês vão ver que isso acontece muito. Se não acontece com vocês ainda, é porque vocês não estão vendendo. Estão fazendo alguma coisa errada. O cliente ele vai no seu direct ou vai no WhatsApp. Às vezes vai clicar no anúncio patrocinado seu, que você gastou pelo aquele clique dele ali, pela aquela mensagem. E ele vai só falar uma palavra. Não vai te dar bom dia, não vai te dar boa tarde, não vai falar qual é o produto que ele quer. Sequer vai mandar um print de qual é o modelo que ele deseja, sequer vai ser específico no que ele está querendo comprar de você, ele só vai botar assim, ó, preço, e foda-se. Ele vai tacar isso no teu score, preço, e aí tu vai falar o preço e ele nunca mais vai te responder. Uma dica que eu posso te dar para tentar minimizar isso. Isso vai acontecer, tá? Isso que eu vou falar para você aqui agora não vai impedir que isso aconteça. Mas para minimizar, eu já consegui converter clientes assim, fazendo isso. Antes de você falar o preço para esse seu cliente, você vai conseguir passar para ele, você vai tentar passar para ele o valor do seu produto. Então vamos supor que ele printou o seu produto lá, o nome o modelo do seu produto e te mandou e botou assim, preço. Ao invés de você falar o preço para ele, você vai gravar um vídeo, olha só, hein, essa dica, você vai gravar um vídeo personalizado. Se tiver aparecendo lá o contato dele, o nome dele, se for WhatsApp, né? Ou se for no seu Instagram e tiver lá o nome dele no perfil, você vai gravar um vídeo personalizado, chamando ele pelo nome, filmando o seu produto, o produto que ele mandou o print para você, e você vai falar todos os diferenciais técnicos, todos os diferenciais competitivos do seu produto e principalmente o que eu acabei de falar aqui agora. Vai falar todos os benefícios que aquele seu produto traz. Por que ele é diferente da sua concorrência? Você vai mostrar como ele vai embalado, quanto tempo é o seu frete, você vai falar em quantas vezes você parcela para ele sem juros, quanto de desconto você dá no Pix e no final você fala o preço. Porque mostrar valor, entregar o valor, é diferente de você entregar o preço de mão beijada. Inclusive, na hora de passar esse valor, se o seu produto estiver numa ação promocional, você pode ainda falar, pode não, deve, E esse produto aqui, ele estava de R$600 e de hoje até amanhã ele está saindo por 550. É claro que você não vai mentir, só vai falar isso se isso estiver acontecendo. E por que gravar um vídeo? E por que chamar essa alma abençoada pelo nome? Porque ele quer se sentir especial, ele quer ser tratado de uma maneira diferente. Ele não quer chegar lá e perguntar o preço, por mais que seja isso que parece, e você falar assim, 599, e foda-se também ele. Ele quer você dando uma atenção diferente para ele. Felipe, isso vai dar certo em 100% dos casos? Não, não vai. Não vou mentir para vocês. Como eu falei, eu vou ser autêntico e muito transparente. Não vai dar certo em 100% dos casos. Vai dar certo na maioria das vezes? Não, não vai dar certo. Existe um perfil de cliente que ele está ali só para ser curioso. Mas isso não quer dizer que porque ele não comprou de você naquele momento, ele nunca vai comprar. E isso as pessoas tendem a negligenciar.
Ah, porra, o cara veio aqui, perguntou o preço, foi embora, nem me respondeu. Mas às vezes o cara tá ali só para saber o preço mesmo, para juntar um dinheiro e comprar. Para ficar te analisando, para ver se você não é um golpista, filha da puta, e se realmente você faz as suas entregas igual você promete que entrega. Para ver mais provas sociais de você postando. Tem janela de compra de cliente meu, dependendo do negócio, que é de 3 meses. O cara faz o primeiro contato e compra depois de 3 meses. Então, é primordial que esse primeiro contato seja uma boa experiência para ele. Dá mais trabalho do que mandar só o preço cru? Dá mais trabalho. Mas quem não quer ter trabalho não tem que estar empreendendo. Vendo para muitos conhecidos, amigos e até... Respondido, né? Qualquer coisa, manda de novo aí. Vendo para muitos conhecidos, amigos e até para desconhecidos. Para mim, não estou conseguindo expandir meu negócio. O que faço? Primeiro, quanto tempo de negócio você tem? Se você tem pouco tempo, assim como eu tinha lá 5 anos atrás, no início de 2019, quando eu comecei a vender, isso é normal acontecer, tá? Graças a Deus, você tem esse público para comprar de você. E por que isso acontece? Qual é o motivo principal, primordial, para que essas pessoas, parentes, amigos, conhecidos, comprem de você? Eles não têm que quebrar a principal objeção que existe na compra online, que é a confiança. Eles já te conhecem, eles já confiam em você, eles já sabem que você não vai, entre aspas, dar volta neles, que você não vai pegar o dinheiro deles e não vai entregar um produto. Então a barreira para esse cliente comprar de você, o atrito que causa na hora de você realizar a venda, é muito menor, porque já são amigos, são conhecidos, são parentes que estão comprando de você. Então é muito difícil que você, a não ser que você seja um 7-1, tá? E não estou falando que você é, mas existem muitos aí no mundo. Parar de vender para entregar. Tá, já vou responder essa. É muito difícil que você dê essa volta neles. Eu vou contar um segredo para vocês. No meu primeiro negócio, a primeira venda que eu fiz para uma pessoa completamente desconhecida, tá? Porque eu comecei a vender para amigos, depois comecei a vender para parentes, depois comecei a... Calma aí que o TikTok tá pedindo para eu fazer uma parada aqui, para continuar com a live. Porra. Qual foi, TikTok? Caralho, mas não tá deixando nenhum... Porra. Ah, foda-se. Vamos lá, vamos tocar aqui pelo Instagram mesmo. Foi mal aí a galera do TikTok. Depois assiste aqui o replay. A primeira venda que eu fiz para um completamente desconhecido, porque eu vendi para parentes, amigos, amigos de amigos, conhecidos de amigos, conhecidos de conhecidos de amigos, conhecidos de conhecidos, e aí uma pessoa completamente diferente veio comprar de mim, foi 3 meses depois de eu começar a vender online. 3 meses depois de eu iniciar a minha operação de vendas online, eu vendi para um desconhecido. Então, se você está nessa média de tempo aí da sua operação, é normal, fica tranquilo. Uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que você é obrigado a fazer para encurtar esse tempo é começar a produzir provas sociais, tirar foto com seus clientes, pedir depoimento dos seus clientes, printar as conversas com seus clientes, deles falando que os produtos chegaram. Se esses clientes puderem fazer vídeos para você, melhor ainda. E aí você vai pulverizar esse conteúdo em tudo que é lugar. Nos stories, nos seus destaques, no feed, no caralho de asa. Você vai postar prova social de pessoas usando os seus produtos, de pessoas perguntando sobre os seus produtos, de vendas que você está realizando, do seu motoboy realizando entregas, tirando foto do lado do seu cliente, de pessoas recebendo o seu produto em outro estado, em São Paulo, no Sul, dando exemplo aqui de mim que sou do Rio de Janeiro, né? São Paulo, Sul, e você vai marcar o local onde essa pessoa está recebendo esse produto e começar a postar isso, deixar isso bem visível lá nos seus destaques, para começar a quebrar a objeção com provas sociais. Isso vai te ajudar em muito. E essas vendas que você está realizando para parentes, amigos, conhecidos, foram as vendas que eu utilizei como prova social. E aí quando o cara vier desconfiado se compra de você ou não, você vai lá e mostra para ele, dá o link do seu destaque, fala aqui, irmão, dá uma assistida aqui, ô minha amiga, dá uma olhada aqui, ó, olha só quantas vendas a gente já fez, quantas vezes a gente já entregou, então fica tranquila, pode comprar da gente. E melhor, se você colocar a cara, que é o que eu aconselho, botar a cara aqui, ó, dar a cara a tapa, gravar stories todo dia, aparecer todo dia para sua audiência, vai ser muito mais fácil a pessoa confiar em você. Imagine quem seria um babaca, um retardado, de aparecer todo dia no mesmo Instagram, vendendo para várias pessoas e tá dando golpe em todo mundo. Tem maluco para fazer isso? Tem, mas é mais difícil, né? E tende-se a entender que esse cara tem um parafuso a menos, ele é meio biluteteia.
Porque parece muitos amigos e parentes querendo comprar fiado para pagar no próximo mês. Então, pessoal, vai mandando as dúvidas aí. Quem mandou eu não vi, vai repetindo aí, tá? Tem mais um tempinho aí para responder. Cara, isso aconteceu comigo. Eu cometi esse erro de vender fiado. Se você não tiver muito seguro, mas muito seguro, a ponto de quase colocar sua mão no fogo por essa pessoa, meu conselho é: não venda fiado. Não venda parcelado de boca, que é a proposta que vai surgir na maioria das vezes. Isso traz benefícios? Traz. Vai trazer um caixa para você, vai diminuir gigantescamente a sua barreira de entrada, o atrito para você vender. Porém, você corre o risco de perder o restante do valor e o pior, perder um amigo, perder a amizade com parentes. Porque nessa minha trajetória eu perdi. Eu não cheguei a perder porque eu não levo para esse lado, mas deu uma arranhada na relação. A pessoa não consegue mais se dirigir a mim da maneira que era antes, porque sabe que está no erro, mas eu não carrego isso comigo, não trago isso, porque isso faz mais mal para a gente do que para as pessoas. Então o meu conselho é: se você não precisar, se você puder, não faça fiado, não parcele de boca, porque tu vai tomar uma corcova e além de você perder o restante do valor, você vai perder um amigo. E isso traz uma outra consequência que a maioria das pessoas não enxergam, mas que se for um volume muito grande, que na minha época chegou a ser grande esse volume, eu comecei a vender assim e isso começou a me afetar dessa forma. E as pessoas às vezes não percebem, é o seguinte, vamos supor, voltou o TikTok. Voltou e caiu, foda-se. As pessoas não percebem o seguinte, vamos lá, vamos supor que você parcelou um produto de R$600 em 3 vezes. E aí, na hora de você entregar o seu produto, o seu primo foi lá e te deu os primeiros R$200, vai te dar mais 200 daqui a 30 dias e mais 200 daqui a 60 dias. Parcelou para ele em 3 vezes, 200 na entrada, 200 e 200. Beleza, show de bola. Só que esse seu produto ele custa 400. E aí você vai começar a ter um descolamento, um descasamento de fluxo de caixa. Por quê? Você está retirando R$400 do seu estoque, que você vai ter que repor, ou seja, você vai ter que gastar R$400 para repor aquela mercadoria e está entrando só 200. Ou seja, você vai ter que começar perdendo 200 nessa operação. Aí depois você empata no próximo mês e só lá no terceiro mês, se ele for uma pessoa idônea, se ele arcar com um compromisso com você, ele vai te pagar e você vai obter o seu lucro. Olha, repara quanto risco você está trazendo para você e para o seu negócio para fazer uma venda. Você está terceirizando a possibilidade de você ter lucro e está jogando ela para daqui a 2 meses. Isso é muito perigoso. Fora falar que no primeiro mês você já vai ter um descasamento de fluxo de caixa. E se 60% das suas vendas forem assim, vai chegar uma hora que você não vai ter dinheiro para repor o seu estoque. Porque está saindo 400 e entrando 200. Saindo 400 e entrando 200. Vai chegar uma hora que isso vai derreter o seu caixa. E você não vai ter dinheiro para repor o seu estoque. Aí vai ter que contar com um ovo no cu da galinha dele arcar com você no próximo mês. Aí você consegue repor o seu estoque e no outro mês você consegue lucrar. Só que a gente está falando só de estoque. E como é que você paga luz? Como é que você paga aluguel se você tiver um lugar alugado? Como é que você paga funcionário? Como é que você paga embalagem? Como é que você paga internet? Como é que você paga a porra toda se você está vendendo por um valor menor do que você precisa? Então isso é muito perigoso. Tem alguma regra que ajude a precificação? Fico perdido às vezes. Cara, não tem uma regra. Pessoal, essa é a última que eu vou responder, tá? Porque senão já vai dar 9 horas. Papai tá com fome. Não tem uma regra exata, uma única regra, vamos falar melhor, que seja a certa. Não tem uma única regra que é a solução de todos os problemas para você precificar. Muito pelo contrário. Quanto mais regras existentes você utilizar, melhor. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que fazem a precificação por markup. Não vou ficar me prendendo a termos técnicos aqui, mas só para elucidar. O que é markup? Esdrúxulamente falando, só para a gente exemplificar. É você pegar todos os custos que envolvem a sua venda. Então, quanto custou para você fazer aquela venda? Aquela única venda custou quanto? E aí, nesse custo, você vai considerar quanto você pagou lá no preço do produto, no atacado, ou quanto custou para você produzir aquele produto,
Quanto custou sua embalagem? Quanto custou o comissionamento de vendas? Comissão de vendas é uma despesa variável, tá, pessoal? Mas eu não vou fazer essa diferenciação aqui não, porque essa diferença é só contábil. Mas beleza, quanto custou de comissão? Quanto custou a entrega? Quanto custou o frete para esse produto chegar? Beleza, cheguei a um determinado custo. Porra, juntei tudo, deu R$50 de custo. Porra, eu quero ganhar um determinado percentual em cima desse valor aqui. Porra, eu quero ganhar 30% de lucro. Então eu pego esses R$50, jogo 30% em cima e essa é a minha precificação. Por que que eu não gosto de aplicar essa precificação por markup? Porque na maioria das vezes, ou em grande parte dela, você vai estar descolado do mercado, você vai estar descolado da realidade. Porque você pode falar, porra, eu quero ganhar 150% em cima do meu custo. Eu quero ganhar 30% em cima do meu custo. Só que o seu concorrente, ele só quer ganhar 50%. Então o valor dele vai estar muito abaixo, o preço dele vai estar muito abaixo do seu. E você vai perder competitividade. Assim como o seu principal concorrente ou os seus concorrentes, eles podem praticar, o mercado como um todo, eles podem praticar um preço muito maior do que você está praticando. E você está praticando um preço muito menor. Então, como é melhor você precificar o seu produto? Analisando o mercado. Você tem que... Ah, tá. E aí tem gente que quer precificar só olhando o concorrente. Ah, eu vou olhar o meu concorrente. Vou fazer uma pesquisa de mercado aqui e vou analisar o meu concorrente. Porra, o meu concorrente, ele está vendendo há mais tempo que eu, ele tem mais histórico que eu, ele tem mais autoridade que eu e ele cobra R$100 nesse produto. Eu vendo exatamente o mesmo produto que ele vende. Então eu vou cobrar 95, porque eu vou ganhar dele no preço. Se você entrar nessa briga por preço, uma hora ou outra você vai quebrar. Porque se esse cara tem mais tempo que você, naturalmente ele tem mais recurso econômico que você, tem mais autoridade que você, tem mais volume de vendas que você, quem aguenta mais tempo vendendo um produto mais barato? Ele ou você? Ele, dependendo da quantidade de caixa que ele tenha, ele pode vender esse produto a preço de custo, só para te quebrar. Então, se você ficar precificando, só analisando o seu concorrente, ou só olhando o markup, ou só precificando por demanda, existem vários tipos de precificação, uma hora ou outra você vai estar descolado do mercado, uma hora ou outra você vai perder competitividade, uma hora ou outra você vai tomar prejuízo e seu negócio vai quebrar. Então, a melhor maneira de você precificar é analise a maior quantidade de regras possíveis. Analise a demanda daquele seu produto. Se seu produto for um produto sazonal, um produto viral, vou pegar um grande exemplo aí que é o copo Stanley. Caralho, quando esse diabo desse copo surgiu, eu vendi muito copo desse. E o preço era exorbitante para um copo. Hoje o copo continua caro? Continua, mas a demanda por ele, a procura por ele diminuiu muito. Ou seja, existem muito menos pessoas comprando. O que isso gera? Diminui a demanda, a mesma oferta, o preço cai. E o preço está caindo. Não está caindo vertiginosamente, mas está caindo muito. E o fato é que a demanda também vai influenciar no seu preço. Então, quer precificar um produto? Começa analisando o mercado, vê sim, parametriza sim como a sua concorrência cobra. Principalmente, pegou um concorrente que já vende milhões, tem tanto de volume de vendas. Talvez esse cara não seja o melhor cara para você se comparar. Se compare com um cara que está 1 ano a mais que você no mercado, que tem um pouquinho mais de seguidor só que você, que já venda já há um pouquinho mais de tempo que você, mas que não tem uma disparidade tão grande. Veja um cara que cobra um pouco mais que você, um cara que cobra um pouco menos, tenta fazer uma média. Fez essa média ali, aquilo está te dando lucro, te deu uma margem de lucro boa, vê se isso, depois que você tirar todos os seus custos, se isso vai te deixar um dinheirinho bom no bolso. A sua margem de lucro líquida vai ser interessante. Porque se você só precificar sem olhar quanto está custando para você, tu pode estar operando na zona de prejuízo. Por quê? Esse cara ele compra em maior volume que você. Talvez esse cara não coloque uma embalagem tão bonita, tão especial quanto você coloca. Então a embalagem dele é mais barata. Talvez esse cara, pelo volume dele ser gigantesco, ele paga menos para a transportadora entregar. Ele paga menos para o motoboy dele entregar. Então o custo final dele é menor que o seu. E nem sempre aquele custo dele ali, além de não ser o mesmo que o seu, vai trazer uma margem de lucro para ele igual a que vai trazer para você. Então, quanto mais elementos você puder analisar, demanda, se o seu produto é do segmento premium ou não, se é da parte de low cost, de preços mais curtos, mais baratos, mais populares, se o seu produto tem um custo muito elevado, diferente da sua concorrência, se o seu concorrente está cobrando mais caro, mais barato. Então, tudo isso são elementos obrigatórios para você analisar na hora de fazer uma precificação, para você não perder competitividade ou
tá deixando dinheiro na mesa, podendo cobrar mais caro. Pessoal, essa foi a live de hoje. Agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que colocou as dúvidas aí. E na quinta-feira, às 19h30, novamente, já vou dar até um spoiler para vocês aqui, ó. Vai ser transformando o seu WhatsApp numa máquina de vendas. Porra, essa aula aqui é sensacional. Para quem quer fechar vendas no WhatsApp ou no direct, essa live vai ser do caralho. Quinta-feira agora, às 19h30. Valeu, pessoal. Quem participou, quem ficou até agora aí, um abraço. Quem não se inscreveu ainda no workshop A Bússola de Vendas, vai lá no link da bio, se inscreve lá, é de graça. O workshop A Bússola de Vendas, para quem não sabe, vai acontecer no dia 11 de julho. É um evento 100% online, 100% gratuito. E lá eu vou ensinar o passo a passo, vou pegar na sua mão de como criar um perfil comercial do zero e vender todos os dias os seus produtos no Instagram. Você vai faturar no mínimo 10 mil reais todos os dias, utilizando o método que eu criei e o método que eu vou falar lá. É 100% online, 100% gratuito. Então, clica lá no link da bio e se inscreve. Valeu, pessoal. Um abraço.